vem naturalmente. Quer dizer, se você não teve até hoje nenhuma projeção astral, dependendo da sua idade, provavelmente você não tem essa mediunidade. Porque ela de ordinário, ela começa bem espontaneamente. Eu me lembro, por exemplo, no meu caso, eu tinha menos de 5 anos de idade quando me vi fora do meu corpinho, né, de criança, e no apartamento onde meus pais moravam, em Belo Horizonte. E, a partir daí, me lembro perfeitamente de ter saído da cama da minha infância e passeado no recinto do nosso apartamento, verificando o apartamento do ponto de vista da espiritualidade. Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos, espíritos imortais. Os corpos são transitórios. Verdade. Todos eles são transitórios. Eu já consegui, através da... Mas eu volto a dizer, tudo de forma espontânea. Através da saída do corpo. Certa vez eu fui contar um fenômeno de desdobramento que me ocorreu, no qual eu fui transportado a uma vida muito antiga, num ambiente de guerra, e aquilo foi muito impactante, muito mesmo impactante. Eu acordei ensopado de suor e lágrimas. Tão impactante foi aquela cena de guerra nuclear. E eu fiquei muito curioso para contar isso para o Chico Xavier, porque eu não estava entendendo o que era aquilo, né? Eu fiquei sem saber se aquilo era um sonho profético do futuro, que iria acontecer no futuro, ou se era uma coisa, uma fantasia da minha cabeça, ou um medo meu próprio, né? Ou mesmo uma coisa, uma recordação de passado. Mas eu achava estranho porque a guerra que eu tinha visto era uma guerra nuclear. Então, eu duvidava que teria sido no passado, tendo em vista que o conhecimento nuclear na Terra é bem recente. Mas aí eu fui contar para o Chico Xavier e ele então me confirmou, não, isso que você viu não foi sonho, nem fantasia, nem questão relativa ao futuro. Você foi longe no passado. Isso que você viu aconteceu há 7.000 anos atrás. Mas não, quer dizer, então eu não estava eu estava acessando memórias antigas, né, de uma vida passada de 7.000 anos atrás, na qual todos nós morremos numa guerra nuclear. E essa guerra nuclear, segundo o Chico Xavier me explicou, ocorreu num dos planetas do sistema binário de Capela. Quer dizer, eu vi as cenas antes do nosso degredo, né? E aí os capelinos vieram degredados para a Terra, a última leva de degredados. Então, a partir daí, nós conversamos muito sobre esses assuntos, e o Chico então me deu um livro de presente, que até não era de psicografia dele, era a psicografia do Valdo Vieira, chamado Cristo Espera por Ti, do espírito de Honoré de Balzac. E lá nesse livro, eu acho até que o livro existe até hoje, só que mudaram o título, eu não sei o título novo. O título antigo, que era o livro que o Chico me deu de presente, chamava-se Cristo Espera por Ti, de autoria do Honoré de Balzac. E aí o Chico me fala, olha, presta atenção nos primeiros capítulos, porque aqui se relata um ambiente na espiritualidade maior chamado de psicoteca. E todos nós que estamos seriamente interessados em estudar o fenômeno, tanto o fenômeno das vidas sucessivas, dos acessos acásticos, né, das vidas anteriores, do acesso mnemônico às nossas próprias vivências,
a fim de corrigi-las, a fim de modificá-las. Todos aqueles que honestamente desejam conhecer o próprio passado, ou mesmo o passado de entidades, ou o passado de seres iluminados da nossa história, nós temos acesso, nós ganhamos permissão do mundo espiritual superior para visitarmos a psicoteca e então termos acesso a essas realidades profundas que já aconteceram no passado. E agora, que ele explicou muito bem para mim, dizendo que os curiosos, os mal intencionados, né, os criminosos, os viciosos, não tinham essa permissão, que só era permitido o acesso a essa, como se fosse uma grande biblioteca de todos os acontecimentos passados que ficam registrados. Só que o interessante é que ele não existe como um prédio de livros ou mesmo virtual, nada disso. Ele é tudo na natureza, é um ambiente de um... Lá no livro se descreve isso, né? Um ambiente de um bosque imenso, cheio de árvores, de natureza, em que em determinados pontos é possível acessar, vamos dizer assim, digitalmente, né, a essas lembranças, aos filmes do passado. E o Chico ainda contou o seguinte, que lá estão registrados apenas a verdade. Então, que aqui na Terra tem muita mentira, né? Verdade. Você tem muitos heróis aí, ou muitas personalidades políticas, econômicas, sociais, históricas, até mesmo científicas, das artes, né? Muitos artistas que têm uma aparência de elevação, mas que na realidade são pessoas extremamente viciosas e criminosas, né? Corruptas. Então, só que lá nessa psicoteca do além-túmulo, o que é registrado é a verdade sobre elas, né? E sobre nós também, as nossas verdades de passadas existências, sem fantasias e sem dourar a pílula. Né?